Olá, pessoal do segundo ano, continuando as nossas videoaulas, vamos agora para a terceira, onde se trata de dilatação linear dos sólidos, da página 16, iniciando na página 16. De hoje em diante já serve para vocês responderem as primeiras questões da segunda lista que vocês vão receber na escola e, claro, minhas atividades que eu sempre proponho para vocês no Positivo 1, que são do caderno de atividades e da apostila. Ok? Dilatação linear dos sólidos. Já que o tema é temperatura, a gente sabe que todo objeto cuja temperatura vai se elevando, ele vai se dilatando. A gente já viu lá no início das aulas que a temperatura é o grau médio da agitação das moléculas que o compõem, não é isso? Quanto maior a agitação dessas moléculas, maior é a temperatura, maior é a sua energia cinética, que é a energia de movimento. Então, se o material está inicialmente com temperatura X e por algum fenômeno essa temperatura aumentou, logo as suas partículas elas vão se agitar mais ainda. Conforme ela vai se agitando, ela precisa de quê? De mais espaço. Então, conforme essas partículas vão vibrando e procurando mais espaço para vibrar mais, o corpo que a contém vai aumentando seu tamanho. Então, os corpos se dilatam quando a temperatura aumenta, certo? Por isso que, por exemplo, em locais, em cidades e países no qual a temperatura é alta, como no Brasil, não é um país dito que é clima frio e sim quente, por exemplo, na engenharia, na arquitetura, cerâmicas, azulejos, materiais de construções sempre são colocados com um espaçamento. Vocês podem ver isso na casa de vocês. Esse espaçamento de uma cerâmica para outra, ela, além de ser estético, ela também tem uma função. Por exemplo, em dias elevados de temperatura, a gente não percebe, mas elas se dilatam. Principalmente aquelas que eu não sei muito dizer direito, aqueles quadrados de calçada, não entendo essa parte de construção. Eles têm um espaçamento, principalmente nas calçadas, onde leva bastante radiação do sol. Então, elas se aquecem. Quando elas se aquecem, elas aumentam um pouco seu tamanho para os lados. Então, se não tiver esse espaçamento, uma vai barrar com a outra, quebrando. Tem até um exemplo também no livro de vocês, no início, que dá também de uma dilatação que ocorreu, não é isso? Em um local dado aí, no pavimento de uma avenida. Enfim, então, gente, e quando a gente fala de dilatação linear, por que linear? É quando a gente vê a dilatação em uma dimensão só. Então, a gente chama que é linear, no caso aí dos sólidos. Ele dá até o exemplo de uma barra, que está inicialmente com a temperatura normal, então o seu comprimento é normal, logo L0, T0. Quando essa barra ela começa a esquentar, ela se dilata, então sua temperatura muda, logo seu comprimento também muda, não é isso? Porque as partículas que compõem esse material se agitou, vibrou mais forte, procurando assim, mais espaço, fazendo com que os objetos se dilatem. Tudo que compõe matéria, que é aquecido, se dilata. No livro de vocês dá até exemplo do nosso próprio dente. Quando nós tomamos algo quente demais, nosso dente se dilata um pouco, causando aí alguns prejuízos. Em relação à equação, a gente viu que quando altera a temperatura, quando a temperatura aumenta, os corpos se dilatam. E é o inverso também. Quando a temperatura diminui, os corpos se comprimem, porque as moléculas param de se agitar e ficam mais agrupadas. Então, quando a gente fala de variação de comprimento, de dilatação, a gente está falando do quê? De ΔL. Então, essa variação a gente diz que é ΔL, que está aí na equação. ΔL, que é a variação da dilatação linear dos sólidos, igual a esse símbolo aí, certo? Alfa igual, vezes L0, que é o comprimento inicial da barra, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Esse símbolozinho aí, alfa, ele significa, gente, dilatação, coeficiente de dilatação. O que seria coeficiente de dilatação? Cada material, diferente um do outro, quando são aquecidos, tem uma dilatação particular.
Por exemplo, se você pegar uma madeira e se você pegar um plástico, ambas da mesma temperatura, e eu elevar a temperatura dos dois, ambos vão ter comportamentos diferentes de dilatação, não é isso? Porque o coeficiente de dilatação de um é diferente do coeficiente de dilatação do outro. Na página 17 do livro de vocês, ó, tem uma tabelazinha mostrando o coeficiente de dilatação de cada substância. Claro, são algumas, não todas, né, que não ia caber no livro. Se você pegar todas as substâncias que existem no mundo. Do chumbo, do zinco, do alumínio. Então, gente, quanto maior esse valor, maior o coeficiente de dilatação e maior esse objeto vai se dilatar. Por exemplo, o chumbo está lá no topo, é 29, né, vezes 10 elevado a menos 6. E a porcelana está lá embaixo, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, nota-se que o chumbo ele vai se dilatar mais fácil do que a porcelana, porque o coeficiente de dilatação dele é bem maior. Então, quanto maior for o seu valor, mais fácil ele se dilatar. Então, lembrando da equação, é ΔL igual esse alfazinho, que é a dilatação linear que cada objeto tem, é um valor X que cada objeto tem, multiplicado pelo comprimento inicial que esse objeto tem, antes dele ser aquecido, vezes a variação da sua temperatura, que é o ΔT, certo? No livro de vocês também, na página 18, fala de disjuntores e lâminas bimetálicas. Não sei se vocês sabem o que é lâminas bimetálicas. João já diz, é uma lâmina composta por dois tipos de metais. Um que tem um coeficiente de dilatação maior que o outro. Essas lâminas é muito usada em disjuntores, que a gente sempre chama aquelas chaves que tem nas nossas casas, que quando a energia ela está elevada demais, essa chave desce de vez, fazendo com que a parte elétrica da casa seja desligada. Isso aí é um meio de segurança, né? Para a casa não ter um curto-circuito, não queimar certos aparelhos. O que acontece? Quando a casa está recebendo um número elevado de carga elétrica, de energia elétrica, a tendência é que toda a fiação e todo o sistema se esquentem. Isso é o famoso efeito Joule, né? Todo objeto que é ligado a uma corrente elétrica tem a tendência de esquentar. Então, esses disjuntores, né, dentro dessas caixas, essas lâminas bimetálicas, quando elas são elevadas a alta carga de eletricidade, elas esquentam. E se elas esquentam fora do normal, elas se dilatam, fazendo uma curvatura. Essa curvatura faz com que a corrente elétrica seja interrompida. E imediatamente essa chave desce, fazendo que sua casa não tenha mais energia elétrica, né? Isso aí também é um meio de segurança no qual se usa a dilatação linear dos sólidos. Em relação a algumas questões de cálculo, a gente vai ver agora aplicando essa equação, certo? Vamos lá? Pronto, pessoal, aqui eu coloquei dois exemplos para nós utilizarmos a equação da dilatação linear. Questão 1. Uma barra de cobre com 4 metros de comprimento é aquecida a 100 graus. Determine, letra A variação do comprimento da barra. Então, é a equação propriamente dita. Coeficiente de dilatação, no caso do cobre, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Lá na tabelinha, certo? Vocês vão olhar que o coeficiente de dilatação do cobre é 18. É 18 vezes 10 elevado a menos 6. Preste atenção nessa potenciação. Então, como aqui é cobre, esse coeficiente de dilatação linear vai ser 18 vezes 10 a menos 6. Vezes o comprimento inicial, que é 4 metros, vezes a variação de temperatura, que foi 100. Aqui eu vou multiplicar 18, não vou nem mexer com esse 10 elevado a menos 6 não, certo? Vai ser 18 vezes 4 vezes 100. 18 vezes 4 vezes 100, que vai dar 7.200. 7.200. E a potenciação que eu não fiz nada, eu vou repetir, a menos 6. Posso melhorar esse resultado? Sim. 1, 2, 3. Posso diminuir as casas decimais? 7,2
vezes 10 a menos 3 metros, ok? Bem, o comprimento final da barra. O comprimento final da barra é o L final. É igual ao L0, que é o inicial, mais a variação da dilatação linear que você achou na letra A. Então, o comprimento inicial dessa barra foi quanto? 4 mais ΔL, que é o comprimento não, a variação linear. Deu 7,2 vezes 10 a menos 3. Eu tenho que tirar dessa potenciação, certo, pessoal? Porque aqui está sem potenciação. É regra de mais e menos quando se tem potenciação. Então, eu tenho que igualar, não é isso? Então, eu vou igualar retirando esse 10 a menos 3. Então, vai ficar 0,0072. Logo, aqui vai ser 4 mais 0,0072 metros. Somente isso. Deixa eu ajeitar aqui esse número. 4,0072 metros. Ok. Segundo exemplo, também eu vou usar a equação da variação da dilatação linear. Uma barra, cujo coeficiente, eu não disse que material é a barra. No livro de vocês, ele fala que na questão que a barra é de concreto. Eu vou usar o mesmo valor que tem lá, porque esse valor nem na tabela tem. Deve ser... não deve ser puro, porque está 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Se vocês forem fazer essa atividade do livro de vocês, que é a 3, que fala que é concreto, quando vocês forem olhar lá na tabela, não é esse valor. O concreto é 12. Então, mas eu vou usar esse mesmo valor, certo? E o comprimento dela é de 80 metros a 20 graus. Ela sofrerá uma dilatação linear quando ela chegar a 40 graus de... Então, a dilatação linear será o coeficiente dado na questão é 1,9 vezes 10 a menos 5. O comprimento inicial, 80. E a variação de temperatura, esse ΔT, vai ser um menos o outro, ou seja, variou, não foi? De 20 a 40. Então, vamos ficar 40 menos 20. Logo, a dilatação linear vai ser 1,9 vezes 10 a menos 5. 80, que é o comprimento, menos 40 menos 20, 20. Dilatação linear vai ser multiplicando 1,9 vezes 80 vezes 20, que dará 3.040 vezes 10 elevado a menos 5, que eu não fiz nada com esse 10 elevado a menos 5. Posso melhorar esse número? Sim. Voltando 3 casas decimais. 3 a menos 2 metros. Ok? Bons estudos.